A gente vai ler juntos esse texto, amém? Esse texto, às vezes de tanto a gente falar, de tanto a gente ouvir ditos populares, também sou filho de Deus, né? Eu também sou filho de Deus. A gente acaba perdendo a essência desse texto. Vamos ler juntos? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Vamos ler de novo? Foi bom o ensaio, vamos ler de novo? Mas amém. Podeis assentar, amados. Eu quis fazer essa leitura, nós tivemos na leitura bíblica do nosso culto, tivemos essa leitura, mas eu quis reforçar porque, como eu falei, às vezes a gente perde um pouco. E para mim é um privilégio estar aqui no encerramento do mês da ação social, um mês que falou tanto aos nossos corações. Eu agradeço a Deus pela maturidade teológica da nossa igreja, pela maturidade teológica do ministério pastoral da nossa igreja, que nos conduziu, junto com o Departamento de Ação Social, a esse tema, a esse livro, a esse texto. Eu fico assim, como eu sou feliz de congregar aqui e ser alimentado e ser ensinado. Eu sempre que tenho oportunidade falo sobre isso, porque para mim é um privilégio muito grande. Eu espero que os irmãos também tenham esse privilégio no seu coração. E se por um acaso esse privilégio de alguma forma anda meio apagado, reacenda ele, porque o negócio por aí anda muito feio, amados. Então assim, agradecer a Deus por essa vivência teológica que a gente tem nesse lugar. Pregar nesse texto não é fácil, pregar no livro de João não é fácil, e aí eu já começo a chorar aqui, porque eu na verdade fiquei rouco, na minha escala eu fiquei rouco, e aí o pastor Henri veio, pela misericórdia de Deus, pregou no meu dia, me cobriu, e eu achei que estava tudo tranquilo, amados, como sempre, os irmãos já me conhecem, eu achei que estava tudo bem, o mês passou, falei, Deus teve misericórdia de mim, mas não, o pastor Carlos me procurou, falou assim, o Henri pregou no seu lugar, agora você. Eu falei, tá bom, pastor, tá bom. Fiquei rouco, aceita, pronto. Tá bom, pastor, mas aí, o tema, pastor, não, fica em João capítulo 1. Aí eu falei, misericórdia. Misericórdia porque eu já preguei em João aqui umas 2 vezes, já expliquei para os irmãos, não vou explicar mais o livro de João, aquela coisa dividido, metade, não. Mas eu falei assim, meu Deus, alguém pregou esse mês no livro de João e falou nesse texto. Aí eu falei, não, pregou, eu lembro. Não, eu lembro. Isso foi no domingo passado. Aí eu falei, não, peraí, não, dia 14, aí fui e voltei. Então assim, amado, por que é difícil? Porque João é um livro altamente teológico. Mas aí ficou mais difícil, porque o pastor Felipe torceu o livro de João aqui de uma tal forma que ele tirou todo o suco do livro de João ficou aqui. Ele espremeu tudo, ele colocou o livro de João, o Evangelho de João no microprocessador e o negócio fluiu aqui de uma tal forma. Então assim, eu nem vou perder tempo com as explicações teológicas, porque o pastor Felipe fez isso com maestria. Eu falei, tá bom, pensei, domingo à tarde orando, falei, não Deus, vai dar certo. Eu ia voltar à noite para dirigir o culto, o pastor Lucas ia pregar. Eu falei, não, eu vou para 1 João, que fala dos filhos de Deus. Então, sentado ali com a calma, eu falei, agora eu vou aprender. Sentei, quando o pastor Lucas abre 1 João, eu falei, pronto, agora ora. Orem por mim. Falei, agora acabou, o outro, acabou de... Mas sabe, amado, o livro de João ele é rico demais. E esse capítulo 1, ele reserva alguns aspectos que são, assim, a gente não pode passar e fechar esse mês sem tocar nesses aspectos. Dom Charles Ryle,
diz na sua obra Meditações no Evangelho de João: nenhum dos outros evangelhos faz declaração tão completas quanto aquelas que vemos nesse Evangelho de João, sobre a divindade de Cristo, a justificação pela fé, os ofícios de Cristo e a operação do Espírito Santo e os privilégios dos que creem. E os privilégios dos que creem. Raio, ele acertou aqui. Nenhum, os outros evangelhos, eles são maravilhosos, mas o Evangelho de João, ele traz essas características de uma forma maravilhosa. E é baseado nisso, e até tomando emprestada a fala de John Raio aqui, eu quero usar essa palavra privilégio, porque na verdade, nós fomos feitos filhos de Deus. E você já parou para pensar no privilégio que é isso? O privilégio de sermos filhos de Deus? O privilégio que a gente carrega por ter recebido, e quando a gente lê, fala, deu-lhes o poder. Só que aí eu fui olhar essa palavra, eu falei, não, eu quero ver essa palavra de perto, e fui olhar e encontrei lá as alternativas. Direito, privilégios, e ainda coloca lá, privilégios derivados do direito. E eu quero trazer para os irmãos alguns aspectos que envolvem todo esse privilégio. Privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. São 4 aspectos que eu quero falar com os irmãos e quero que você mantenha sua Bíblia aberta, capítulo 1, do 1 ao 3. Olha o que fala do 1 ao 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Está aí, logo os 3 primeiros versículos do capítulo 1, já aponta para o fato de sermos filhos de Deus. Aí você deve estar falando, como assim, pastor? Não é possível. Aponta. E talvez você ainda não enxergou um aspecto de privilégio que tem nesse trecho, mas eu quero que você atente para isso. João, ele pega o capítulo 1, e ele usa o capítulo 1 como prólogo, como introdução de toda a biografia que ele vai escrever de Jesus. Esse evangelho ele é diferente, porque ele fala da deidade de Jesus. João tem a preocupação de apresentar Jesus como Filho de Deus, mas divino, o divino Filho de Deus. Só que João ele vai mais longe. João ele tanto fala do 100% homem, como ele fala do 100% Deus. Pastor Lucas falou isso aqui domingo à noite passado. Não fuja disso. E aí agora, né, o professor da IBD está aqui falando. Jesus é 100% homem, 100% Deus. Aconteça o que acontecer, você não deixe isso sair da sua cabeça. Não tem esse negócio, não, eu acho que ele era mais homem do que Deus, mas na carne, mas... Não, mas ele era mais Deus do que ele era Deus. Não, é 100% homem, 100% Deus. Não tem como explicar a coabitação das duas naturezas. Pastor Lucas falou que não tem como explicar, quem sou eu? Aí eu pego a carona e vou me embora com ele. Não tem como explicar, mas tem como afirmar, 100% homem, 100% Deus. E João tem essa preocupação, então ele pega o capítulo 1, e ele começa a fazer uma introdução de tudo que ele vai apresentar do Jesus, Filho de Deus. E aí ele faz nessa introdução, ele já começa pegando e fazendo as considerações iniciais. E nessas considerações iniciais ele faz 3 afirmativas. Ele diz que Jesus é o verbo desde o princípio, e aí verbo, pastor Felipe, ele definiu aqui de uma forma, né, do ponto de vista filosófico, eu não vou nem entrar nisso. Para facilitar a sua vida, eu vou te dizer o seguinte, a tradução mais prática de verbo seria a palavra. Então presta atenção, quando você fala, a sua palavra demonstra quem você é. As pessoas acabam te conhecendo pelo que você fala, pela sua palavra. Então quando você lê esse texto, para não ficar muito difícil, você que não gosta muito dos aspectos filosóficos, essa coisa toda, para não ficar muito difícil, né, eu vou fazer igual lá na classe, ó, pastor Carlos não está aqui, vamos lá, só com a gente aqui. Presta atenção, quando diz que Jesus é o verbo, ele está querendo dizer o seguinte, olha, através da palavra,
dele, do Senhor, você vai conhecê-lo. Ele vai se manifestar através da palavra dele. É isso que ele quer dizer quando fala, no princípio era o verbo. Ele diz que Jesus era o verbo e diz que no princípio, ou seja, no princípio a gente vai entender Gênesis 1, que nós já lemos aqui hoje. No princípio criou Deus, né? Não é assim? Amém? Segunda afirmação dele, o verbo, né, Jesus, estava com Deus, ou seja, lado a lado ali, construindo, criando tudo. Terceira, o verbo era Deus. Não preciso nem falar mais nada para você. Pastor Felipe leu aqui o credo niceno. Pastor Lucas falou, Deus de Deus. A mesma essência, a mesma natureza. Então, essas três afirmações a gente não pode esquecer mais. O verbo, que é Jesus, estava lá no princípio, na criação de tudo, estava com Deus, estava ali, ó, ele, o Pai e o Espírito, a gente vai ler daqui a pouco. Ele era o próprio Deus, é o próprio Deus. Essas três afirmações não podem fugir da nossa mente. Jesus criou todas as coisas. Tudo que você vê, Jesus criou. Eu vou ler o verso 3 de novo, porque de repente o verso 3 não ficou claro para você. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Complicada essa frase, complicada, pastor. Nada do que foi feito se fez. Como assim? Que conjugação de verbo é essa? Ele está querendo dizer o seguinte para você: Jesus estava na criação do lado de Deus, Ele era Deus criando. Sem Ele, nada do que você enxerga, nada do que você vê, nada do que você desfruta, nada do que você utiliza existiria se não fosse a criação de Jesus. João reafirma que Jesus está na criação, criando todas as coisas. E aí você está perguntando, pastor, mas até aí tudo bem, onde é que está o privilégio? Amado, você não pode perceber que privilégio é esse? Vamos lá em Colossenses capítulo 1, verso 16 e 17. A projeção vai colocar para a gente. Diz assim, Colossenses 1, 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Você já reparou que esse texto não tem nada, ele não deixa nada de fora? Ele fala que foram criadas todas as coisas, nele tudo subsiste. Tudo. Quando a gente chega em Gênesis, não é, né? A gente não vai ficar perturbado com isso. Gênesis capítulo 1, já lemos aqui hoje, 1 e 2 diz, no princípio Deus criou céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É nesse contexto que eu quero falar para você. O mundo tenta dizer para nós, com o existencialismo, com a filosofia do existencialismo, que anda de mão dada com o humanismo e que usa a rua pavimentada do iluminismo, ele vai dizer para a gente o seguinte: olha, você é um acaso, para com isso, você não foi criado, não existe um planejamento com relação a isso, você é um acaso, a sua existência é um acaso, você surgiu do nada, você surgiu por acaso. E olha, tudo que você faz aqui, tudo que acontece, é sua responsabilidade. É você quem faz, é você quem manda, é você que é o cara. E ainda vai dizer assim, sabe por quê? Porque você é o centro das atenções. Enquanto você fica aí atrás de um Criador, você é o centro das atenções. Deixa eu te falar, o mundo tenta arrastar a gente para o existencialismo, para o humanismo, para o iluminismo que vai dar base a isso. Mas deixa eu te dizer, quando você deixa de acreditar que Jesus criou todas as coisas, é porque você está entrando na dança do existencialismo, você está entrando na dança do humanismo. E eu estou aqui para te dizer essa noite, que não foi bem assim. Mas pastor, a gente olha a criação e tem tanta coisa que a gente acha que não está legal, não está bem, parece que não é bom. Amado, não subestime o poder do pecado. Gênesis 3 vai falar que quando o pecado entra, talvez a gente esquece de um pedacinho, que Deus fala para Adão: a terra será
maldita por causa do teu pecado. Tudo que Deus fez foi muito bom. Tudo que Deus fez foi muito bom. Está escrito lá. E viu que era bom, muito bom. Mas o pecado distorceu uma série de coisas. Mas não é porque o pecado distorceu que nós vamos parar de acreditar que houve uma obra criadora, que isso foi planejado, isso não foi por acaso. Nunca que vai ser por acaso. Nunca. Jesus criou. João 1,10 vai falar: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Presta atenção, amado, João faz questão de frisar isso no capítulo 1, está aí na sua Bíblia, no capítulo 1, o mundo foi feito por meio dele, o mundo foi feito por meio dele. O primeiro aspecto que eu quero trazer para os irmãos, é que assim como você prepara uma casa para a chegada de um filho, de um recém-nascido, seja um filho natural, seja um adotado, deixa eu te dizer, Jesus criou todas as coisas pensando em nós, preparando a nossa existência. Porque se nada do que Ele fez houvesse acontecido, nem a nossa existência faria sentido. Você já parou para pensar nisso? Nós seríamos o quê? Bonequinhos andando para cima e para baixo, como quem diz o quê? Eu estou aqui, eu não sei de onde eu vim, para onde eu vou, por que as coisas estão acontecendo, para que eu estou aqui? Mas não tem nada para eu fazer. Não, todas as coisas foram criadas nele, por ele, para ele. Ele planejou tudo, ele preparou tudo, aguardando, sim, preparando, porque haveria um momento em que ele criaria o homem, e ele teria um plano dele executado de ter muitos filhos, uma família de muitos filhos, e ele preparou essa existência, ele preparou tudo. Primeiro privilégio que você não pode sair daqui sem saber, primeiro privilégio, primeiro aspecto do privilégio, tudo que você vê criado, todas as coisas Ele criou por causa de mim, por causa de você. Nós somos criaturas, fazemos parte dessa criação, mas não menospreze a criação que Jesus fez, a criação de Deus. Porque daqui a pouco você começa a achar que a criação não é tão boa assim. Não, para que eu vou? Não, isso não é tão bom, pastor. Eu estou aqui, mas misericórdia. Não, amado. Não. Tudo que Ele fez foi bom. Ele criou e criou de forma planejada. Criou de forma planejada. Assim como um pai prepara a casa para a chegada de um filho recém-nascido, assim se deu a criação. Basta você olhar em Gênesis a ordem da criação e você vai ver que quando o homem é criado, a casa está pronta. Está arrumada para recebê-lo, pastor. Está arrumada. Efésios 1, de 4 a 5 diz assim: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos, irrepreensíveis diante dele, em amor. Antes da fundação do mundo. Talvez você esteja pensando: nossa, pastor Alexandre está falando da criação dessa forma. Meu Deus, não. Amado, está aqui, Efésios capítulo 1, de 4 a 5. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Amado, negar a criação de Deus, negar a criação de Jesus Cristo, negar que o verbo estava lá no princípio, criando todas as coisas, preparando todas as coisas, negar isso é negar que Ele criou todas as coisas, é negar que nós somos criatura dele, é estabelecer que nós somos autossuficientes. E deixa eu te falar, nós não somos autossuficientes. Graças a Deus, nós não somos autossuficientes. Você pode sair daqui hoje liberto disso. Você não é autossuficiente. Você depende de um Pai que te criou, um Pai que te amou desde a fundação do mundo, que te escolheu, que te elegeu e que preparou toda essa criação pensando nisso. Amém, amado? Você pode glorificar o Senhor ou não? Ele completa no verso 5 dizendo: nos predestinou para Ele, para sermos o quê? Verso 5, coloca para mim, projeção, Efésios 1, 4, 5, eu já li o 4, coloca o 5 que eu quero que o pessoal veja isso escrito. Nos predestinou para Ele, para sermos o quê, amados?
Eu sei que essa palavra pode parecer, que isso, pastor? E eu não quero que você saia daqui pensando, pastor Carlos, eu agora fui promovido. Não. Isso aqui não é nada porque nós merecemos. É privilégio. Você pode entender isso? É privilégio. É privilégio. Isso aqui foi sem merecer, amado. Nós merecíamos outra coisa que a gente vai ver daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai ver o que a gente... Isso aqui é privilégio. Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua, o quê? Ele quis. Ele assina embaixo. Eu quis, eu quero, eu faço. Não fuja disso. Fugir disso é declarar autossuficiência. Nós não somos autossuficientes. Nós somos dependentes dEle. Somos filhos, e filhos dependem do Pai, amém? Filhos dependem do Pai. Segundo aspecto, verso 4 e verso 5 do capítulo 1 de João. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Aqui está o segundo aspecto de nós nos tornarmos filhos de Deus. Se o Senhor Jesus não fosse vida e luz em nós, nós jamais conseguiríamos nos tornar filhos de Deus. Pastor Bruno, da manhã, falou isso aqui. Falou várias vezes aqui no culto da manhã. Teve uma hora que eu falei, pronto, ele vai pregar o sermão da noite. Quando ele falou a segunda vez mesmo, que eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim, eu estou na prova mesmo, Jesus, tem misericórdia de mim. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem. Para nós sermos gerados como filhos, precisávamos de vida, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos. Pegou? Eu sempre falo esse texto aqui. Eu sempre que eu venho pregar, eu falo, pastor, por que o senhor fala tanto esse texto de Efésios? É porque eu gosto, amor. Talvez é porque fale muito da minha história. Amém? Se não fosse a vida e a luz, nós não seríamos filhos. Não seríamos vivificados. Não seríamos vivificados. Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. Coloca aí, Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção e a remissão dos pecados. Amados, Ele nos transportou para a sua maravilhosa luz. Sem a luz dele, nós não seríamos iluminados. Às vezes a gente tem mania de achar que nós escolhemos o Senhor Jesus, que nós achamos, nós viemos até a PIB. Quem se converteu aqui, não, eu fui até a igreja naquele dia, me deu uma vontade, eu fui para a igreja naquele dia. Aí tem gente que conta o testemunho, não, eu já estava assim, eu estava meio assado, e aí de repente eu senti aquilo, eu falei, não, é a hora. Tem gente que falando, né, pastor, assim, é a hora, agora chegou a minha vez, agora é a hora, eu vou lá. E a pessoa diz que ela aceitou Jesus, que ela achou Jesus, e o Senhor Jesus deixa a gente falar essas coisas, Ele deixa, mas na verdade não fomos nós que escolhemos a Ele nos escolheu, Ele é que botou aquela vontade, vai, hoje eu te quero, chegou a tua vez, chegou o teu dia. Talvez você não saiba disso, ou não entenda isso, mas Ele é quem plantou essa vontade no seu coração. Isso é soberania, Ele colocou essa vontade porque Ele te ama. Para com isso, vamos deixar esse negócio, esses decretos. Às vezes a gente fica muito, né, pastor, preso no judicial e esquece do amor. Ele te amou, Ele falou, não, eu não vou ficar mais sem você. Eu fiz tudo, eu criei, eu preparei a casa, eu fiz uma criação, eu criei tudo isso, eu estou esperando você e hoje é o seu dia. Chegou o seu dia e você vai hoje.
E aí Ele te ilumina, porque na nossa mente fraquinha, né, obscurecida pelo poder do príncipe desse mundo, né, completamente enegrecida, completamente escura, sem luz nenhuma, a gente não vai ser capaz de chegar aqui. Está arriscado entrar, sentar no banco, olhar e falar, que igreja boa, que ar-condicionado, olha que louvor maravilhoso. Sair e falar, eu acho que ainda não foi dessa vez, e sai. Por quê? Porque a mente não foi iluminada, porque não veio a luz traz vida, ela ilumina, e aí a gente volta em Gênesis, só que agora, Gênesis capítulo 1, verso 2 e verso 3, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, então Deus disse o quê? Haja, e houve. Agora pensa comigo, se Jesus era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, quem é que disse, haja luz, e através da sua palavra surgiu a luz? Jesus estava dizendo, haja luz, e Ele fala isso todas as vezes para nos iluminar. Haja luz, e quando Ele diz haja luz, acabou, as trevas se dissipam, porque o que eu falei aqui no verso 3, no verso 5 de João capítulo 1, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. O segundo privilégio é que você foi vivificado, você recebeu vida dele, mas você foi iluminado, você só entendeu que isso era vida, você só abraçou isso e creu, porque a luz iluminou você entendeu, porque a luz te iluminou. O caos era sem forma, era vazio, não havia forma dentro de você, você estava vazio, e Ele disse, haja luz, e houve luz, e a partir dali Ele começa a criar todas as coisas. Se algo de bom aconteceu em nós, se há algum louvor de algo que tenha acontecido dentro de nós, isso pertence a Deus, isso pertence ao Senhor Jesus, que nos iluminou, nos vivificou e nos iluminou, trazendo luz para o que havia treva, onde havia treva, onde nós estávamos lançados em treva, Ele trouxe luz. Hoje, quando nós vemos as coisas e entendemos, pensamos, eu entendi, pastor Carlos. E esquecemos que nós só entendemos porque fomos o quê? Iluminados. Na escuridão você não entende nada. Na escuridão tu tropeça, na escuridão tu... Hein? João capítulo 1, 5 a 7, primeira epístola de João, não precisa você abrir não, o pessoal vai colocar na tela, primeira epístola de João, capítulo 1, 5 a 7, pegar uma carona aqui com o pastor Lucas também, né? Verdade? Amém? A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a você é esta: Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, o que acontece aí? Mentimos e não praticamos amado. Você está pensando que esse negócio de luz e treva é brincadeira? Não é, amado. Está aí, ó. E aí ele continua, o versículo que a gente ama, que a gente fala: se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Toda a Bíblia está falando da tua criação, da sua redenção, está falando de você, está contando a história da glória de Deus, e Ele vai ser glorificado em você, como o pastor disse nessa manhã aqui. Ele vai ser glorificado através da sua vida, vai ser glorificado em você, porque você é filho, você anda na luz, e quando você anda na luz, você tem comunhão uns com os outros, você tem os seus irmãos. Deus olha e vê, o meu plano está sendo cumprido, eu quero uma família de muitos filhos, olha eles em comunhão. É quando você anda em comunhão que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, porque quando estamos em comunhão andamos na luz, e andando na luz somos iluminados. Pronto. Não menospreze esse segundo aspecto, amado.
Você foi iluminado para que você nasça de novo. Você só nasceu de novo, só vive de novo porque foi vivificado e iluminado pelo Senhor Jesus. Amém? Isso é um privilégio muito grande. Talvez você esteja aí meditando e pensando, pastor, que é isso? Você foi iluminado. Terceiro aspecto. Agora a gente vai lá para o verso 13 de João 1. Mas pastor, só vai pular, calma. É porque do 6 ao 10, mais ou menos, é um testemunho de João Batista. E você vai ler em casa. Eu sugiro que você leia em casa. Mas aqui essa noite interessa para a gente o verso 13. Mas daqui a pouco a gente volta no 10. Diz assim, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O terceiro aspecto é muito claro. Você foi vivificado, você foi iluminado. Você não tinha entendimento, Ele te iluminou. Mas você precisava nascer de novo. Só o Senhor Jesus podia te fazer nascer de novo. Você ainda estava na natureza do primeiro Adão. Você ainda estava mergulhado nos pecados. Você ainda estava na escuridão. Você estava com aquela natureza do Adão, do primeiro Adão. O pecado havia entrado na raça humana através do primeiro Adão. Era essa a nossa natureza. Era assim que nós éramos vistos. E aí, o que acontece? Nasceram não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. O que é isso, pastor? Significa que nós agora vamos nascer de uma nova natureza. Edson, nós vamos nascer de uma nova natureza. Já nascemos de uma nova natureza. O dia que você recebeu Jesus como Salvador, você pôde ser chamado de filho, porque você nasceu de novo. Você nasceu de uma nova natureza. Você não pertence mais à natureza do primeiro Adão. Você agora faz parte da natureza do segundo Adão. Você não está mais no reino das trevas, você não está mais mergulhado em trevas. O caos que havia foi dissipado, porque a treva não prevalece na presença da luz. Só que agora você precisa ser feito filho. Mas como que eu vou ser feito filho se eu ainda sou da natureza do primeiro Adão? Não, calma. Jesus, ele faz a obra completa, e isso é um privilégio para você. Não adiantava só falar assim, você foi iluminado, eu vou dar vida. Não, você tinha que nascer de novo, porque nascendo de novo, você se torna filho, filho legítimo, filho da natureza nova, filho que não foi da carne e do sangue, sujeito às paixões humanas, não, um filho que vai sendo recriado até chegar à imagem do filho, predestinado a ser a imagem do filho, a restauração daquela imagem que nós perdemos em Gênesis, lembra? Criou Deus o homem, a sua imagem e... Quando pecamos, essa imagem ela se torna distorcida. Ela não é mais aquela imagem. Ela não tem aquela semelhança, porque o pecado ele vai fazer isso. Infelizmente o pecado ele vai distorcer essa imagem e essa semelhança. Porém nós fomos predestinados a chegar nessa imagem de novo. Mas nós só vamos chegar se você crer que Ele tem o poder para te fazer nascer de novo, só que não da carne nem do sangue. Você passa a fazer parte da família dele pela vontade de Deus. Você nasce de novo. Efésios 2:1. Nós estávamos mortos. É esse o texto que eu falo, que eu trago em toda a mensagem. Efésios 2:1. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas o quê? Transgressões e Porque quando a gente fala assim, amado, eu estava morto, parece forte essa palavra, não é, meu pastor? Não, eu estou andando, eu estou respirando, você está enganado. Se tem algum visitante aqui, eu espero que você esteja prestando atenção nisso. Essa morte aqui vai muito mais além, meu amigo visitante, do que você imagina. Você anda, você respira, mas eu acho que já deu para você notar que paralelo à sua vida, onde você anda e respira, onde você existe e acha que é um acaso, onde você acha que você é o centro das atenções, meu amigo visitante, deixa eu falar uma coisa para você, a coisa não é bem assim. Existe uma vida que transcende essa vida, onde nós simplesmente andamos e respirando e não sabemos para onde vamos. Os filhos de Deus sabem para onde vão, meu amigo visitante.
Os filhos de Deus nasceram de novo para saber exatamente para onde vão. Se você quer entender melhor essa palavra, o verso 5 de Efésios, verso 5 aí do capítulo 2, ele explica melhor, ele fala assim, ó: e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com quem? Pela graça vocês são salvos, ou seja, não tem nada aí que eu tenha feito, que você tenha feito, que a gente possa fazer para ser salvo. É pela graça. É pela graça. Conversando sexta-feira com o pastor Lucas, pastor Carlos, a gente falava sobre isso. Foi de graça, mas não foi barata. Tem gente oferecendo a graça barata por aí. Foi de graça, é graça, mas não é barata. Foi cara, daqui a pouco você vai saber. Foi cara demais, foi cara. Nascemos de novo do Espírito. Isso é um privilégio. Nascemos de novo do Espírito. Tu imagina o enxofrento lá acusando: não, mas eles ainda são carne, eles ainda estão presos. Não, tem questão judicial ainda aí para a gente resolver. Que isso, rapaz, tem acusação? Não, não pode. Como é que vai fazer redenção? Vai trazer redenção para a vida dos cheirosos assim? Não, não pode. Aí Deus, não, eles nasceram de novo. Morreram e nasceu de novo. Morto, acabou. Morto para o pecado. Toda ação judicial que tinha, acabou. 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 Você pode glorificar o nome do Senhor. Talvez você não pense da forma como você deveria pensar em relação a isso, amado. Isso é um privilégio. Ele falou: olha, acabou. Acabou. Aqui, toda acusação, as acusações que tinha, acabou. Acabou. Gálatas capítulo 3, verso 26 diz: pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo. Mediante a fé em Cristo. Isso é um privilégio para aqueles que creem. É um privilégio para aqueles que creem. Você precisa crer, você precisa ter fé nisso. Se você desacredita disso, entra a fagulha do mundo perdido. Tem pessoas, meu diácono, que não chegam a esse entendimento porque não crê, não acredita. Isso é de graça, não é possível. Isso é de graça, pastor, não é possível. O que eu tenho que fazer? Não. E tem gente que acha que alcançou porque é bom demais. Não, isso aí não é para mim. Isso aí que ele está falando de reino das trevas, isso é para mim. Eu sou bom, eu faço boas ações, eu cumpro. Que é isso, rapaz? Sei o que eu vim fazer aqui hoje. Não, tu sabe o que tu veio fazer aqui hoje, sim. Você sabe, você espera mais um pouco aí, você sabe. João 1,11 vai dizer assim, olha, bota para mim, João 1, pega do 10, vamos pegar do 10, para você entender a ideia toda. Volta para o 10, olha, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo não conheceu, guarda isso, o mundo não conheceu. O mundo não conheceu. 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos, aí a gente agora parou no texto do mês agora pode botar o 12, agora a gente parou no texto, na divisa do mês da ação social. Mas a todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder, ou seja, aqueles que tiveram a boa vontade de, não, peraí, eu creio, não, eu quero, eu recebo, deu-lhes o poder, privilégio, de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quando o Senhor gera essa nova vida em nós, amado, as coisas velhas se passaram. 2 Coríntios 5,17. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ou a gente começa a viver essa novidade de vida como filhos, ou então a gente vai estar sempre rateando, a gente vai estar sempre patinando, e não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Deus quer que verdadeiramente a gente possa falar como Paulo: não julgo que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Tem gente que fica rateando, capengando pelo caminho. Por quê? Porque ainda não se aceitou como filho. Aceita a paternidade de Deus, amado.
Aceita a paternidade de Deus. Aonde a gente não aceita a paternidade de Deus é porque a gente às vezes ainda está muito vivão da Silva. A gente ainda está muito durão, a gente ainda está muito autossuficiente. Aceita a paternidade de Deus. Aceita a paternidade de Deus. Somos filhos, isso é um privilégio. Mas pastor, o que eu fiz? Nada, amado. Muito pelo contrário, se for pegar o que tu fez aí dá ruim. Não é por aí, é graça sobre graça. Romanos 8:1, que palavra, agora você pode falar isso. Quem não entendia essa palavra, talvez agora comece a entender. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação, por quê? Porque tu é inocente? Não, porque Ele te justificou. Ele chegou e falou, pastor Alexandre é justo. Acabou, eu precisava disso, porque se eu fosse me apresentar judicialmente, condenado. Entenderam o que é justificação? Justificação é quando o Cordeiro vem e fala, Ele é justo, porque eu morri por Ele, eu paguei a dívida dele. Você pode glorificar o Senhor? A sua dívida foi paga, a sua dívida foi paga. Devedor a gente não precisa correr, mas Ele pagou, Ele pagou. Ele pagou, amado. Ele pagou. Eu sei que parece difícil. Lá na IBD, pastor, quase toda a lição a gente fala disso. Hoje o Gilberto falou, eu falei, mas falei semana passada. A gente vive falando isso, até porque a gente recebe irmãos de vários lugares, e às vezes os irmãos chegam com aquela, peso de culpa, pastor, um jugo pesado. Que não adianta, esse jugo não vai te levar para lugar nenhum. Você vai arrastar esse jugo, vai arrastar e não vai entender. O evangelho sempre vai ser obscuro para você. Deixa eu te falar, é graça, é misericórdia. Não para que você viva pecando, mas para que você viva agora uma nova vida. Uma vida em Cristo Jesus, que você entenda que agora você tem uma imagem, uma semelhança para alcançar, que você foi predestinado a ela. Volto a repetir aos meus amigos visitantes, é possível. Aqui está cheio de filho de Deus. Aqui está cheio de filhos de Deus, meu amigo. Todos nós chegamos aqui como você, ou até pior. A diferença é que a gente entendeu isso um pouco antes e cremos. Temos fé nisso, e se perdemos fé nisso, para onde nós vamos parar? Prefiro dizer, para quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna, eu vou ficar por aqui. Eu não mereço, eu não fiz nada, eu não sei como é que isso se dá, eu não sei como isso acontece, eu não sei como eu sou justo, como eu sou justificado, eu sei que eu estou aqui, eu preciso, eu sou necessitado, pobre, cego e nu, por isso eu estou aqui. Você nasceu de novo. Fala isso para dentro de você, eu nasci de novo. Mas fala sem duvidar, amado. Fala quantas vezes for necessário, eu nasci de novo. Isso deu uma confusão na cabeça de Nicodemos. Você imagina a cabeça de Nicodemos? Nicodemos, você vai ter que nascer de novo. Peraí, Jesus. Como eu, depois de velho, vou entrar de novo nas entranhas da minha mãe? Um pensamento altamente biológico, né, pastor? Se você analisar a afirmação que Nicodemos faz, ele não está fazendo uma afirmação boba, não. Para a época, se você avaliar, ele colocou uma objeção biológica diante do Senhor Jesus. Parou. Como é que eu vou poder nascer de novo? Como eu, depois de grande, depois de velho, vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Ele estava querendo dizer para o Senhor Jesus que geneticamente, biologicamente, isso era impossível. Às vezes nós menosprezamos, o questionamento de Nicodemos, mas esquecemos que esse questionamento passou pelas nossas vidas da mesma forma. Nicodemos queria entrar de novo no ventre da mãe para tentar ter uma segunda chance. Você não entendeu isso? Eu nasço de novo, pastor, e agora eu venho e faço tudo certinho. Podia nascer 10 vezes, que errar as 10, porque estava nascendo da carne e nascendo do sangue, mas não nasceu da vontade de... Jesus falou para ele, você não entendeu, Nicodemos.
Quantas vezes você nascer biologicamente da carne e do sangue, você vai errar quantas vezes você nascer. Nicodemos, se eu te der o poder de você voltar para o ventre da tua mãe 5 vezes, você volta e vai pecar as 5, porque você não pode fazer nada. Você vai errar as 5, porque é a tua natureza. O nascimento que eu estou te propondo, Nicodemos, é da água e do Espírito, é um nascimento novo que você não pode dar, é da vontade do Pai. Você nasce de novo porque você entende a vontade dele, você é iluminado por ele, você é vivificado por ele, e você nasce de novo e você passa a ter a minha natureza, não mais a do Adão, que você vai errar 5 vezes se você nascer 5 vezes de novo. Era mais ou menos essa a explicação que Jesus estava dando para ele. Só que Nicodemos vai embora sem crer, meu pastor. Nicodemos vai embora sem crer. Eu espero que ninguém saia daqui hoje, vai embora sem crer. Nicodemos sai dali, Nicodemos é um rabino, é um mestre, Nicodemos é um homem estudado da lei, Nicodemos esteve tão perto, a luz esteve perto dele, a luz iluminou ele, e ele simplesmente levantou. Isso é difícil demais para mim. E saiu. Privilégio é nascer de novo. Você consegue entender que privilégio é esse? Você consegue entender que privilégio é esse? Quarto e último aspecto, e agora a gente começa a caminhar aí para verso 14. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Todos os privilégios, todos os aspectos desse privilégio de ser filho de Deus, eles são impactantes. Mas esse último eu vou falar para você que privilégio é esse? Que privilégio é esse? O nosso Deus deixou a sua glória e veio habitar conosco. O nosso Deus, vamos botar assim, aperta a tecla SAP. Nosso Deus deixou a sua glória e veio habitar conosco. Ele veio andar conosco. Ele já tinha dado essas dicas no Antigo Testamento. O tabernáculo, que tanta gente se debate com o tabernáculo, ele é um tipo, a tipologia, pastor, a gente puxa para onde? Para lá e para cá. O tabernáculo era a forma didática de Deus mostrar que ele queria habitar no meio do seu povo. Ele fala, Moisés, você vai fazer um tabernáculo. Aí Moisés, tá bom, Senhor, vamos lá, vou pegar a nota. Vai, pega a nota. Aí Moisés pega a nota. O que o Senhor quer? Olha, você vai fazer assim, vai fazer dessa forma, você vai botar lona assim, você vai botar pilastra assim, você vai fazer, mas você vai fazer uma arca. E nessa arca você vai botar uma tampa, um propiciatório, uma tampa. Olha, estou apertando a tecla SAP, hein? EBD. Você vai botar uma tampa nessa arca. Você vai botar 2 querubins. Você bota 2 querubins ali, porque quem conhece a história, Moisés, vai saber por que desses 2 querubins. Você bota os 2 querubins. Eu vou me manifestar aí em cima dessa tampa. E aí toda vez que Deus se manifestava, a Shekinah de Deus era manifesta em cima, sobre o propiciatório. E ali eles andavam, pastor, andava pelo deserto e ali Deus acompanhava eles. De dia ia cobrindo eles com uma nuvem, à noite se tornava em tocha para esquentá-los, para aquecê-los. Amado, se você não vê isso de forma didática, como um acompanhar de Deus, um habitar junto de Deus, preocupado com o seu bem-estar, amado, desculpa, volta de novo, vamos voltar para EBD, vamos acabar com esse existencialismo que contaminou nossa mente. Não podemos cair nisso. E o cuidado dele, de dia eu sou sombra, à noite eu sou calor. E vamos lá, vamos caminhando. E aí Davi pega, faz o tabernáculo dele, mas Davi fica insatisfeito. Não, eu vou fazer uma casa para ti. Não, eu não quero casa de você. Você não vai fazer minha casa, quem vai fazer é seu filho. Salomão constrói aquele templo, faz aquele templo majestoso, aquele templo que até hoje o judeu chora por causa daquele templo. É o templo tal, e ali, né, Deus se manifesta. No dia que Salomão ora, consagra, Deus se manifesta naquele templo, diz que a presença dele, ele fala, você volta lá depois e você vai ver a declaração, que se alguém se ajoelhasse e orasse e pedisse, clamasse, ele iria se manifestar. E foi, passou. Só que Deus estava preparando didaticamente todo mundo para receber a presença dele como homem, tabernaculando entre nós.
Jesus veio morar conosco, habitou conosco. Só que como nós lemos lá em João capítulo 1, verso 10, coloca para mim de novo. João 1, 10, coloca aí. O mundo não o conheceu. Olha lá. Mas o mundo não o conheceu. Amado, como é que pode? O mundo foi feito por ele, está ali escrito. João escreve, olha, o mundo foi feito por ele, o verbo estava aqui no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Presta atenção, amado, conhecer aqui não é só você ter uma informação, algo, um saber a mais, uma informação a mais, não. Conhecer aqui é ter relação íntima, é ter um relacionamento íntimo com o Senhor Jesus. Quando você olha essa palavra, esse verbo conhecer, é ter uma relação íntima com Ele, é conhecê-lo, mas de forma íntima, é se relacionar com Ele. O mundo não quis acordo com Jesus, é isso que ele está falando. O mundo não reconheceu, o mundo não o recebeu. Tanto prova que no verso 12 ele vai falar: mas os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por quê? Quem é que tinha o poder de ser filho de Deus? Mas a todos quantos o quê? Receberam. O mundo não quis receber Jesus. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Talvez isso na sua cabeça seja algo estranho. Você vai pensar assim: mas pastor, poxa, caramba, como é que isso pode acontecer? Não é bem assim, pastor. Talvez, será que não, amado? É bem assim, sim. Às vezes você fica aí impressionado com esses teatros olímpicos que acontecem. Não vou repetir isso de novo, a gente está no YouTube. Você entendeu? Se não entendeu, pergunta depois, quando acabar o culto, pergunta para o seu irmão. Você fica escandalizado. Como é que pode, pastor? Pastor, eles fizeram. Amado, não fique escandalizado, não. O mundo não o recebeu. O mundo odeia ele e vai nos odiar também, porque somos filhos. O bom filho puxa o pai. Bem-aventurados sois vós quando disserem todo mal contra vós e vos injuriarem e vos perseguirem, porque assim foi como os profetas antes de vocês. Você está escandalizado com isso? Não, o mundo odeia Jesus. Mas cuidado, para você não passar a odiar as criaturas, não faça isso. Saiba que isso é um plano maquinado. O mundo jaz isso aí. Saudoso Tim Keller falou uma frase maravilhosa. Ele disse assim: Jesus não foi apenas um cara legal que fez bem ao mundo. Você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. Jesus é uma ameaça a todo o existencialismo. Jesus é uma ameaça a todo o padrão ético, moral implantado nesse mundo. Jesus é uma ameaça a todo o sistema egocêntrico, sistema de ganância que coordena e que governa esse mundo. E ele há de vir. Hoje na EBD da manhã, o irmão Gilberto falou exatamente sobre isso, falou sobre o grande dia do Senhor. O dia do Senhor, amado, ele vai vir e vai acertar as contas de todo mundo. O grande trono branco é real. Jesus era uma ameaça. Tim Keller vai dizer: ninguém crucifica pessoas legais, as pessoas crucificam ameaças. Veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Ele habitou entre nós. Ele habitou entre nós. Quantos queriam ver Jesus? Quantos queriam ver Deus? Êxodo capítulo 33, verso 20. Não precisa colocar não. Moisés fala assim: Senhor, eu estou aqui pegando tudo, eu estou aqui fazendo as tábuas de novo, eu já intercedi por esse povo, tu já perdoou, eu já intercedi, eu já entendi, mas eu me relaciono contigo, eu subo aqui todo dia, eu tomo nota do que tu quer, eu faço exatamente o que tu me pede, mas eu quero te conhecer, eu quero te ver como tu é, eu quero ver a tua forma, eu quero ver como o Senhor é, porque eu me relaciono contigo, e eu estou meio cansado de me relacionar com uma voz, eu quero me relacionar com algo mais palpável. Aí Deus fala assim para ele: olha, você não vai
vai poder me ver. Eu vou fazer assim, vou colocar você aqui do meu ladinho, vou colocar você aqui perto, numa fenda, entre as rochas, e eu vou passar. Você vai ver a glória depois que eu passar. Você vai ver depois que eu passar. Ele fala, você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Eu não quero que você morra por esse motivo, Moisés. Eu não quero que você pereça em carne agora, não. Mas o Senhor se mostrou para ele. Volta no 19, se eu não me engano. Projeto 19 para mim, se eu não me engano é isso. O Senhor respondeu, farei passar toda a minha bondade diante de você e proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Deus, naquele dia, a fim de dar a Moisés uma amostra, simples amostra de quem ele era, ele deixou passar toda a bondade, a misericórdia e a compaixão dele, meu pastor. Passou. Moisés, quando viu, só o rastro viu a bondade, a misericórdia e a compaixão, e falou, é isso, Deus que eu sirvo. A bondade e a misericórdia estavam na nuvem e na tocha de fogo, no tabernáculo. A bondade e a misericórdia encarnou e andou entre os homens. Tirando o pecado, exceto o pecado, ele vivenciou todas as experiências que eu e você vivencia. O livro de João vai dizer que ele chorou, o livro de João vai dizer que ele teve fome, o livro de João, os outros evangelhos vai dizer que ele dormiu, vai dizer que ele estava cansado, que ele dormiu, que ele acordou no susto com os homens macho velho gritando, olha a chuva, vai acabar com a gente. Eu não faço isso na aula não, pastor. A chuva vai destruir tudo, vai acabar com tudo. E Jesus acorda, imagina, como homem, ele acorda assustado, é normal. Ou você acha o quê? Que ele acordava flutuando? Carne, ele vem em carne, porque o pecado entrou na carne, ele tinha que redimir em carne esse pecado, consertar tudo. Ele tinha que consertar tudo na carne. Talvez você não entenda por que ele encarnou, porque a deformidade que o pecado trouxe para a carne, ele tinha que ser condenado na carne para purificar, para acabar com isso. Por isso que é um sacrifício único, vivo, suficiente, porque ele condena o pecado na carne, é por isso que ele encarnou, por isso que ele chorou, por isso que ele se cansou, por isso que ele andou, ele vivenciou tudo que você vivenciou. Colossenses 1:1 vai dizer, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Ele veio nos mostrar quem era o Deus invisível que Moisés queria tanto ver. Olha o que ele fala. O pastor Bruno hoje de manhã quase esbarrou aqui, eu suava frio ali atrás. João 14:9, olha, ele não foi, pastor, ele só passou perto. Jesus respondeu, há tanto tempo estou com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece, meu filho. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-me o Pai? Quem via Jesus estava vendo a imagem do Pai, como o Pai era, bondoso, misericordioso, compassivo, justo e que virá de novo. Isso é muito privilégio. Ele habitou conosco, morreu por nós, derramou o seu sangue. A Bíblia vai dizer que é sangue de Deus. Eu lamento, tem alguns irmãos que têm um problema com isso, meu pastor. Não, não é possível. Não, ali é o sangue do corpo humano, Edson. Né? Aí pronto, aí a gente começa, né? Aí tem que voltar para a aula de cristologia. Não, é sangue de Deus. Atos 20:28, coloca para mim, essa eu faço questão, porque Atos 20:28, Paulo dando instruções aos líderes, e ele fecha dessa forma, cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu o quê? É o sangue de Deus. Jesus habitou entre nós, tabernaculou, esse tabernaculou, morou entre nós. E talvez você esteja pensando aí, meu amigo, mas hoje eu só leio. Não, amado, você não lê não. Os apóstolos viram ele em carne. Hoje, conforme o pastor Bruno falou, ele habita dentro de nós e quer se manifestar frutificando através de nós, na minha vida e na sua vida. Mas isso só se concretiza quando você entende que você é filho de Deus.
Ele habitou entre nós porque Ele veio dizendo: olha, eu agora estou em carne, mas quando eu for, eu enviarei um Consolador, e Ele vai morar com vocês, Ele vai habitar dentro de vocês, o Espírito Santo vai morar dentro de vocês. E hoje nós temos esse privilégio. Deus habitou entre nós. E aí talvez você esteja perguntando, eu dividi partes dessa palavra com o pastor Henri, e vou fechar com a sugestão dele. Você deve estar se perguntando: mas pastor, por que tudo isso? Amor. Foi o que o pastor Henri falou. Pastor, só tem uma resposta aí, fecha isso: amor. Um amor insondável, um amor que você não consegue explicar, e nem eu. Veio, habitou em carne entre nós, uma carne fraca, habitou, ressuscitou. Ele é a perfeita imagem de quem vai mediar, porque é 100% Deus, se relaciona com o Pai, 100% homem, se relacionou conosco, entendeu nossas aflições e nossas limitações. Ressuscitou nessa carne, pastor, transformou, vai transformar a nossa. Por isso que Paulo vai dizer que se morremos com Ele, também ressuscitaremos com. Mas quem é filho? Opa, quem é? Quem creu. Baixa a sua cabeça, igreja. Baixa a sua cabeça. Essa palavra não ficou morta nas páginas do Evangelho de João. Ela acontece ainda hoje. O Senhor Jesus ainda quer ter filhos. Uma família de muitos filhos. Talvez você tenha entrado aqui hoje sem saber por que entrou, mas nós queremos orar por você. Nosso pastor vai orar por você. Convidar a igreja para se colocar de pé. Eu quero fazer essa oração. O pastor está me concedendo esse privilégio. Eu posso orar. Eu quero crer que muitos entraram aqui hoje com o sentimento de que são criados por Deus. Creem em Deus, são criados por Ele. Mas quantos não se sentem adotados e abraçados como filhos? Nós vamos cantar uma canção, nós vamos adorar o Senhor. Eu vou abrir um momento para que eu, como pastor da igreja, possa orar por você. Para que Deus possa abraçá-lo e você possa perceber o quanto esse Deus que viveu na história, morreu e ressuscitou, está aqui para acolhê-lo como filho. Ele chama você pelo seu nome. Então, certo como ele tirou Lázaro daquela sepultura, dizendo: Lázaro, saia para fora. Ele apela ao seu coração e diz ao seu coração: filho, saia para fora. Rompa da sua incredulidade, dos seus medos, do seu pecado. Jogue fora as suas dúvidas e creia que Jesus Cristo, o Filho de Deus, esteve aqui por você. Se você quiser entregar sua vida ao Senhor Jesus nessa noite e ser propriedade dele, selado pelo Espírito Santo dele, para que Ele faça de você um tabernáculo dele, uma casa para Ele morar, vai morar em você pelo Espírito. Saia do seu lugar agora e venha aqui. Eu quero abraçá-lo, eu quero conhecê-lo. Você que entrega a sua vida, toda a sua vida, para ser governada e conduzida por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos cantar essa canção e fica um apelo a você que está aqui. E se você está em casa, na internet, diga: eu creio, eu aceito. Coloca no chat agora, nós vamos ouvir, a nossa equipe vai me passar o nome. Eu vou verificar o seu nome, eu vou fazer a oração com a equipe me dando o nome, que você também agora no chat entregou sua vida a Jesus e o recebe como seu único e suficiente Salvador. Escreva: eu creio, eu aceito a Jesus.